a Ele. Amém. A graça e a paz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O Senhor tem nos abençoado todos os dias. O Senhor tem nos conduzido. O Senhor tem nos fortalecido. Esse mês nós estamos meditando em Efésios 6, dos 10 a 18, com o tema Preparando-se para o dia da batalha. Então eu convido os amados a estar abrindo em Efésios 6, do 10 a 18. Tentaram me parar, me fazer desistir, porque eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o autor da vida agindo em nós. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade pode apagar a grandeza de Deus, pode apagar aquilo que Deus fez por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aos Efésios 6, capítulo 6, versículo 10, fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim,
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar de livremente, como me convém falar. Amém? Pode se sentar, já estão sentados. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa, Pai, nos confrontar, Senhor. Não falar aquilo que queremos, mas falar aquilo que precisamos, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos constranger com a verdade, nos constranger com o seu amor. Que a gente venha estar sensível, Senhor, à tua voz, aos teus ensinamentos, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluias. Preparando-se para o dia da batalha. Um tema forte, um tema preciso, um tema dado por Deus. E eu gostaria de meditar com os irmãos. Eu vou falar um pouco sobre a armadura de Deus, sobre essa analogia que o apóstolo Paulo fez, e falar alguns pontos que cada parte dessa armadura representa na nossa caminhada. Mas em Gênesis, eu até comentei isso essa semana na célula, gostaria de compartilhar mais uma vez aqui com os amados. Gênesis 18, onde relata uma visita do próprio Deus a Abraão. E a Bíblia nos manda a se preparar para o dia da batalha, mas se preparar antes, não quando tudo começa, se preparar dia após dia, porque o dia mau chega para todos nós. E aqui em Gênesis 18 está narrando uma narrativa que Abraão estava sentado na porta da sua tenda, quando o sol tinha aquecido, né, em outras palavras, e ele estava ali na sombra, vamos lá entender, descansando, talvez meditando. E a Bíblia diz que apareceu 3 homens. E quando Abraão viu esses homens, ele se prostrou, né, em forma de reverência, de adoração. E logo ele pediu para aqueles homens não passasse dele, não passe do teu servo, ou seja, fica um pouco com teu servo. E a Bíblia diz que é o próprio Deus, né, naquela parte de teofania, onde Deus se manifesta aos homens de forma humana. E o que eu quero chamar a atenção, o que me chama a atenção nesse texto, que a Bíblia diz, ela começa dizendo assim: depois apareceu o Senhor nos carvalhais do Maré. E aí ele estava em frente à sua casa, descansando. Talvez muitos de nós hoje, no tempo presente, se tivesse uma oportunidade de estar sentado de frente da sua casa, ali na porta, o sol quente ali na sombra, talvez muitos de nós ia estar com o celular na mão, vendo algumas coisas. Tem vários gostos, né? Uns gostam de carro, outros gostam de ver vídeos curtos, enfim. Talvez muitos de nós estaria nessa situação. Mas a Bíblia diz que Abraão, quando viu aqueles 3 homens, ele logo discerniu que aqueles homens não eram pessoas comuns.
O que me chama a atenção é que, por mais que estava a calmaria, Abraão estava ligado no Senhor. Ele estava atento. Ele teve um discernimento espiritual. Naquele momento ele buscou se fortalecer no Senhor. E o apóstolo Paulo começa essa narrativa em Efésios 6, manda a gente se fortalecer no Senhor. Ele manda ir para a fonte de tudo, porque de tudo vem Deus. E nessa parte aqui, em Gênesis, capítulo 18, ele logo vai ofertar o que ele tem de melhor. Ele chegou: Senhor, eu vou trazer pão, vou trazer alimento, vou lhe ofertar um novilho, o melhor que eu tenho, vou pedir ali para fazer uns bolos. E começou a ofertar a Deus. E o Senhor falou: faça como tens dito. E ali a gente pode ver que Deus foi até Abraão com um propósito. Eu estava lendo esse texto e pensando: meu Deus, quantas vezes o Senhor já se manifestou nas nossas vidas, e muitas vezes a gente nem te reconheceu, muitas vezes a gente nem discerniu que era a sua voz. E o apóstolo Paulo fala das armaduras espirituais. E quantas vezes a gente deixou de nos preparar e perdeu a oportunidade de desfrutar o sobrenatural do Senhor. Abraão, ele viveu esse sobrenatural na sua casa, porque ele insistiu para que o Senhor ficasse. E o Senhor foi entregar, foi dizer: cadê sua mulher, Sara? Ah, está lá dentro. Sara vai ter um filho. E ela estava lá dentro, e a Bíblia diz que ela riu consigo mesma. Ou seja, ela não estava na mesma sintonia que Abraão. Ela estava dispersa. E Abraão estava ligado no Senhor. Talvez naquele momento ela estava perdendo a oportunidade de viver algo a mais. E ela estava atrás deles, na porta da tenda, riu consigo mesma e falou: pode eu, depois de velha, ter filho? Meu senhor já velho. E o próprio Deus repetiu: por que Sara está rindo? Eu acredito, quando ele fez essa pergunta para Abraão, ela escutou. E ela apareceu: eu não ri. Aí ele falou: não diga isso, porque você riu. Por acaso há algo difícil para Deus? O que você acha que é difícil? O que você acha que é impossível? O próprio Deus está dizendo: para mim nada é difícil, nada é impossível. E a gente pode ver, amados, que nesse processo espiritual, a Bíblia diz que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. O alvo não é o meu irmão, que talvez é usado pelo inimigo. O alvo é as potestades, é a influência maligna. E a gente pode ver isso nessa narrativa em Gênesis. Os 3 varões comeram, o próprio Senhor se levantou e foi adiante, e Abraão continuou aí com eles. E ele falou assim: eu acho que eu vou ocultar o que eu vou fazer a Abraão.
E Abraão estava ali, sabendo que não eram homens comuns, era o próprio Senhor. Ele começou a conversar, a perguntar. E Abraão, ele ouviu que Deus ia destruir as duas cidades. E Abraão, de anfitrião, passou a ser intercessor diretamente com Deus. O que nos mostra, amados, que nessa narrativa toda, embora Deus se manifestasse fisicamente, o propósito ali naquele momento era espiritual. E o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Se a gente for lá em Efésios e for ver essa parte, fortalecei-vos no Senhor. O Senhor é a fonte. E lendo essa parte, que o Senhor é a fonte, ele me levou a Romanos 8:11, ao qual fala assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Quando o apóstolo Paulo fala para a gente se fortalecer no Senhor, essa consciência temos que ter, amado. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito que faz maravilhas. O que é tristeza diante de tal poder? O que é o frustramento diante de tal poder? O que é o cansaço diante de tal poder? Habita em nós um poder que a gente não conhece verdadeiramente. Porque se a gente conhecesse verdadeiramente esse poder que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, a gente não estaria perdendo tempo com esses pensamentos de derrota, pensamento de retroceder. Aleluia, Jesus, aleluia. A luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Muitas vezes a gente olhou para o alvo errado, as pessoas. Na Bíblia mostra quando o próprio Jesus foi se encontrar com um gadareno, endemoniado de gadareno. A Bíblia não mostra Jesus em confronto com o gadareno. Jesus foi confrontar quem estava usando o gadareno. Quando foram prender Jesus, Pedro arrastou a espada, cortou a orelha de Malco. Jesus, que isso, Pedro? Essa guerra não se vence com espada humana. A nossa luta não é contra ele. Você não entendeu o propósito? Jesus repreendeu Pedro na hora, fez um milagre ali, colocou a orelha de Malco no lugar e falou: eu não poderia orar para o meu Pai e Ele me mandaria 12 legiões de anjos? A luta não é contra eles, não. Você não entendeu o propósito. E isso nos mostra, amados, que na nossa caminhada, se a gente olhou para alguém que talvez esteja perseguindo ou perseguiu, a gente até ficou com raiva, com bronca da pessoa, a gente estava lutando erradamente. E quando a gente vai para a guerra com essa consciência, que a luta não é humana, a luta é espiritual,
a gente não se frustre, a gente não se machuca, porque, primeiramente, a gente se fortaleceu no Senhor, a gente foi na fonte do poder. Quando a gente está na fonte do poder, nossos olhos é abertos, e o Senhor começa a nos mostrar, abrir a nossa visão, mostrando o caminho. E o apóstolo Paulo faz essa analogia de guerra, de uma armadura de guerra, porque ele sabe que cada parte da armadura é importante. Se a gente for ver lá em 2 Crônica, capítulo 20, que fala do rei Josafá, ele ficou sabendo que os moabitas, um grupo de inimigos humanos, vinha contra ele, mas ele sabia que ele não poderia vencer aquela guerra na força do seu braço. Ele foi para a batalha espiritual. Ele convidou todo o povo para orar, jejuar, buscar o Senhor, e o próprio Deus se manifestou. Não temas, nessa peleja vós não vai ter que pelejar, porque o Senhor vai pelejar por cada um de vocês. E quantas lutas na nossa vida, amados, a gente tenta vencer com a força do nosso braço. Quantas pessoas têm anos e anos lutando, anos e anos na mesma luta, e parece que aquela luta não tem fim. Mas por quê? Porque a gente não entendeu essa mensagem que o apóstolo Paulo está aqui ensinando. E a gente pode ver que ele estava finalizando a carta aos Efésios, né? No demais, irmãos, ou seja, além de tudo que eu falei com cada um de vocês, fortalecei-vos no Senhor, e para de olhar para seu irmão e ir chamando ele de inimigo. O inimigo não é ele, o inimigo é aquele que quer destruir a sua vida, aquele que não quer te fazer prosperar, aquele que quer te fazer parar, aquele que é inimigo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, através dessa passagem, dessa mensagem, ele nos alerta. Aleluia, Jesus. Ele continua ensinando, né, amados? Ele continua ensinando, continua nos mostrando. Aleluias. A gente pode ver aqui, Paulo é usado para dar uma ordem: revestivos de toda a armadura de Deus. É de toda a armadura, amados. Eu vou ficar lendo menos a palavra e vou ficar com mais fé. Ou eu vou cuidar do meu coração e não vou calçar as sandálias, o calçado do evangelho, né? E vou escorregar. Não, o apóstolo Paulo fala, é toda a armadura. E nessa fala, cai por terra quem está em cima do muro, aquela pessoa que é morna, aquela pessoa que acha que eu acho, não sei, talvez. Não, aqui já cai por terra todas essas falas. O apóstolo Paulo fala e ele te dá uma ordem: revestivos de toda a armadura de Deus. É no detalhe. Hoje eu não estou afim. Não existe isso. É de toda a armadura de Deus. E estai firme. Olha, temos que estar firme. Qual o momento perigoso? O momento que você alcança uma vitória. Você está ali lutando, alcançou uma vitória.
é tempo de comemoração. Vou baixar a guarda. O inimigo, ele não para. O inimigo, ele não vem de frente com você. Ele não se manifesta de frente com você. Talvez até se manifeste, mas quando ele se manifesta, você repreende em nome de Jesus. E ele não pode resistir o nome de Jesus. O que é que ele quer te fazer? Ele quer te cansar. Ele quer te desgastar. Ele quer te dizer que você não é capaz. Ele quer sugar as suas energias. Para quê? Para que você não fique firme. Para que você não consiga se revestir de toda a armadura de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. O cinto. Na armadura, o cinturão é para que a própria armadura ficasse justa no corpo, né? Aonde fica a espada, né? E fazendo essa analogia, hoje está calor, esse cinto está muito apertado, vou soltar mais esse cinto. Ou seja, hoje eu estou meio desanimado, então eu não vou, só vou colocar a armadura pela metade. E quando você coloca a armadura pela metade, o inimigo está vendo, e ele vai justamente naquele ponto que você dispersou. E quando a gente dá uma brecha ao inimigo, ele faz estrago, amados, porque ele não tem misericórdia. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. Muitas vezes a gente não obedece, muitas vezes a gente fica rebelde. Deus manda a gente ter bom ânimo, a gente escolhe ficar zangado. A Bíblia diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, alegrai-vos. Essa vida que não muda. O sol, aí amanhece, em vez de agradecer a Deus, se revestir de toda a armadura, preparar a espada, o escudo, você desfalece, e aí não vigia, aí o inimigo vem e vem com força. Eu não estou aqui para dar ênfase ao inimigo, não. Eu estou aqui falando que Deus já venceu esse inimigo, e Deus nos deu poder para vencê-lo. Deus nos deu estratégia para vencê-lo. Mas por que tem tanto crente apanhando, tanto crente se vindo de marionete nas mãos do inimigo? Por quê? Porque talvez negligenciou algumas desses ensinamentos que o apóstolo Paulo trouxe. Aleluias. Proteja o seu coração. A couraça da justiça, né? A couraça que protegia os órgãos vitais, né? Era de bronze, as mais sofisticadas. Existia aquelas pessoas, aquele exército que tinha menos condições, usava a couraça de couro, né? Couro duplo, resistente. E o que é que isso aponta? Tudo que é justo diante de Deus. Eu estou agindo em justiça. Se você abrir a sua Bíblia e seu comportamento está justo diante de Deus, você está corretamente. Mas a Bíblia diz que um dos pontos importantes, que a força de Deus, sinônimo de alegria. Mas por que estamos sendo injustos com nós mesmos? Deixando a tristeza entrar no coração, deixando a mágoa entrar no coração, deixando sentimentos
que te joga para baixo, entrar no seu coração. Se isso está acontecendo, você não está usando a couraça da justiça, você não está protegendo o seu coração. Aleluias. É injusto, amados, consigo mesmo. A Bíblia diz para guardar o seu coração. Proteja o seu coração. Está falando algo pessoal. Então, não deixe o inimigo transpassar ou talvez te ferir o seu coração por falta de vigilância sua, de não se revestir com a couraça da justiça. Aleluias. Está firmado na rocha. Os calçados dos soldados, eles tinham uns pinos que cravavam no chão, igual chuteira de futebol, que tem aquelas travas. Por quê? Para não escorregar na batalha. Tem crente que não está usando os calçados do Evangelho, está escorregando no desespero, está escorregando no abandono, está escorregando na traição. E o Senhor quer que você avance nisso tudo, não escorregue. Ele quer que você, aleluias, preste atenção em cada detalhe. Lembra? Se revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O escudo da fé, ele nos livra de todo dardo do inimigo. Todo dardo do inimigo desaparece. Dardo da dúvida. Quando a gente não usa, o capacete era usado para proteger, né, a sua cabeça. E aqui Paulo está indo mais além. O capacete que protege daqueles pensamentos. O que é o que o inimigo quer? Ele quer invadir a sua mente, né? Ele quer colocar dúvida, para tirar a sua fé. Ou seja, quando você não acredita, esse escudo baixa e você fica vulnerável. Eu acho que eu acabei misturando o escudo, né? O escudo da fé. Eu acabei falando do capacete e do escudo. Vamos falar do escudo. O escudo da fé, ele nos livra de todo dardo inflamado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente coloca dúvida no coração, o inimigo ele opera, né? Se a gente for ver, Estevão estava sendo apedrejado, nem isso tirou a sua convicção, a sua fé. E ele mesmo sendo apedrejado, ele conseguiu ver o céu sendo aberto. Então, amados, quando a gente tem fé, esse escudo ele é erguido, e o inimigo ele joga as suas setas, que você é um derrotado, que você não é importante, e esses dardos ele não te atinge. Por quê? Porque você acredita na promessa do Senhor, acredita em tudo aquilo que Cristo fez por você, e essa fé é inabalável, e essa fé ninguém pode tirar de você. Eu acredito, os dardos nem chegam em você. Quando você fala eu acredito, o escudo é levantado, a palavra de Deus é cumprida, e você não é atingido. Amém? Aleluias. Agora vamos falar do capacete. Aleluias. O capacete ele protegia a cabeça.
E o capacete que Paulo fala, ele protege a sua mente. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele protege a sua mente. O inimigo, ele trabalha na mente. Ele quer internamente para lembrar do seu passado, fazer você lembrar, botar em xeque a sua salvação. Ele quer botar em xeque o sacrifício de Jesus. E quando você usa o capacete, aleluias, você é protegido pela própria palavra do Senhor. Aleluias. Todo pensamento, irmãos, que não vem de Deus, te coloca para baixo. Todo pensamento que não vem do Senhor, ele te deixa mal. Em Filipenses 4:8 fala assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e reconheceste e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então todo pensamento, amado, que não vem de Deus, você repreende. Você não aceita. Você, aleluias, pensa assim: Deus me amou, um amor incondicional, um amor capaz de dar o seu único filho para morrer por mim. Eu fui comprado com alto preço. Então esses pensamentos de derrota, pega tudo que é teu, Satanás, vaza, bate em retirada em nome de Jesus. E quando o inimigo não entra na sua mente, você não tem nenhuma depressão. Quando o inimigo não entra na sua mente, você não tem estresse, você não se estressa. Quando o inimigo não entra na sua mente, você não se sente derrotado, porque você tem a mente de Cristo. Lembre-se, Abraão estava sentado na frente da sua tenda. Ele conseguiu enxergar o Senhor, que veio pessoalmente diante dele. Se você, no momento de bonança, não consegue enxergar o poder de Deus, você vai conseguir enxergar no dia mau? O apóstolo Paulo está nos instruindo para a gente ficar firme e contra-atacar com a espada do Espírito. O inimigo vem, você é um derrotado, eu sou um derrotado, eu estou em Cristo, e quem está em Cristo é mais que vencedor. Aleluias! Eu não vou proferir palavras contra ti, não, Satanás. Eu vou fazer o que a Bíblia me manda fazer. Miguel Arcanjo falou que o Senhor te repreenda. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu não quero entrevista com você, não. Eu não quero papo com você, não. Meu negócio é com Cristo, é com o Senhor, é com quem me dá paz, com quem me dá alegria. É por isso que eu cheguei aqui, porque sem o Senhor não era possível eu estar aqui. E o Senhor fala para mim continuar caminhando, mas de uma maneira diferente. Portanto, se revestivos de toda a armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, está esse relato.
Eu convido os amados a estar meditando, não só lendo, meditando, e ver o significado de cada item dessa armadura. Mas saiba que todos eles é importante, e todos eles têm que estar juntos, revestidos totalmente, para que não haja brecha, para que no dia mau você possa suportar, para que você possa prevalecer e você grite: só o Senhor é Deus. Aleluia. Permanecei firmes, ficai firmes, porque o Senhor, Ele é fiel. Assim como Ele livrou aquele rei que estava encurralado, e aquele rei entendeu que a guerra é vencida primeiramente no âmbito espiritual. Jesus venceu com a espada espiritual a batalha, venceu o inimigo com a palavra. E Ele nos ensinou, está nos ensinando. E o Senhor, Ele não quer que a gente sofra, Ele não quer que a gente fique lamentando, porque Ele nos deu inteligência, Ele nos deu sabedoria, e Ele é poderoso. Você vai virar para a sua dificuldade e dizer: dificuldade, quem és diante do Deus vivo, do Deus que me criou a sua imagem e semelhança, do Deus que cuida de mim com detalhes, do Deus que cuida de mim, aleluias, ao ponto de me ensinar como eu vou para a guerra, como me comportar na guerra. Que Deus é esse? Louvado seja o nome do Senhor.